Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Então, meus amores, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu vim trazer um vídeo um pouco delicado pra mim, mas que eu precisava trazer pra vocês porque tinha muita gente me perguntando e também pra poder eu conseguir gravar logo, né? Faz 11 dias que meu bebê nasceu, tá? Eu tô com 11 dias e, inclusive, ele está acordado, está aqui no carrinho, então se você escutar ele resmungando, alguma coisa do tipo, relevem, porque ele está aqui. E talvez o vídeo tenha alguns cortes, que é porque quando ele começa a chorar eu vou ter que pegar ele pra poder ajeitar ele. Mas vamos lá tentar gravar, tá? Bora lá, começando desde o início. Desde o início da minha gestação, eu tenho pressão alta. Minha pressão, ela é alta. Minha mãe, quando estava gestante de mim, minha mãe teve pré-eclâmpsia, tá? E graças a Deus eu nasci bem. Porém, quando eu descobri que eu estava grávida, eu acabei também tendo quase a mesma coisa da minha mãe. Fiquei com pressão alta. Porém, eu fazia o pré-natal, acompanhamento aqui na UBS do Xique-Xique, que no caso é o postinho. E toda vez quando eu chegava lá no meu pré-natal, eu sabia que não estava tudo certo, porque toda vez eu chegava com a minha pressão alta, era 14/9, 15/9, 16/9. Toda vez eu chegava com a minha pressão alta, e eu tinha apenas 16 semanas de gestação, e minha pressão já estava super alta. E toda vez quando eu chegava no posto, eu relatava sobre isso. Eu dizia, ó, minha mãe teve esse problema, tal, e minha pressão está alta, e eu sei que não é normal, então eu queria um remédio pra pressão. E toda vez os profissionais do posto, toda vez falavam que pra mim, não, você não tem pressão alta. Falava que eu tinha crise de ansiedade. Eu nunca tive ansiedade, eles disseram que era ansiedade. Falaram que, outra vez eu cheguei com a minha pressão alta, eles falaram que era crise do jaleco branco. Toda vez quando eu chegava com a minha pressão alta, eles nunca me davam um diagnóstico. Sempre só ficava inventando, eu acho que você tem ansiedade, eu acho que você tem pânico do jaleco branco. Eles sempre botavam alguma coisa, um acho, mas nunca me passaram remédio nenhum para me poder prevenir uma possível pré-eclâmpsia. Então, beleza, e eu sempre relatando que eu tava me sentindo mal. E toda vez quando eu acordava de manhã, principalmente no final da minha gestação, quando eu tava acordando de manhã, eu estava sentindo uma dor muito forte na minha cabeça, muito forte na minha cabeça. E se você é gestante, você é mamãe, está com a sua pressão super alta e dor de cabeça, e o pessoal do posto diz que é normal, não é normal, tá? Procure um profissional de verdade para poder lhe auxiliar nisso. Aí, beleza. Eu fui pra maternidade com a minha pressão super alta. Chegando lá na maternidade, eu estava com 36 semanas e 6 dias. E eles disseram que se eu tivesse com as 38 semanas, ele já ia encerrar minha gravidez. Porém, como eu ainda não estava com 38 semanas de gestação, eles iam esperar até as 38. Mas se minha pressão não baixasse e continuasse a aumentar, era pra mim voltar pra maternidade. E assim eu fiz. Quando eu completei 37 semanas e 6 dias, minha pressão foi para 16/9. E isso uns 3 dias e carreado, minha pressão 16/9. Fui para a maternidade. Chegando lá, eu quase fiquei internada, mas não fiquei. Passei o dia todo na maternidade. Quando foi 9 horas da noite, eu fui liberada. E a médica disse pra mim, retorne na segunda-feira. Isso era no sábado. Eu tava com 37 semanas e 6 dias. Ela disse, volte na segunda-feira, que você vai estar com 38 semanas em um dia. Quando você vir, a gente vai interromper sua gestação e você vai ter o seu bebê. Vai ser de um parto provavelmente induzido. Você quer induzir? Eu disse, tudo bem, pra mim tudo bem. Ou induzir ou cesárea. Portanto, que eu e o bebê fique bem. Ela, beleza. Chegando na maternidade, eu tava com 38 semanas em um dia, já levei mala, já levei tudo, porque eu já ia ficar internada. Na maternidade aqui de Caruaru, Santa Dulce dos Pobres. Chegando lá na maternidade, minha pressão super alta de novo. E isso, lá na maternidade, foi eles que me passaram o remédio da pressão. Eles me passaram metiodopa pra mim estar tomando, que é um remédio de pressão. Mandaram eu ficar tomando pra regular minha pressão até o dia do meu parto. Eu continuei tomando esse remédio certinho, mas minha pressão não regulou. Quando foi na segunda-feira que eu cheguei na maternidade Santa Dulce dos Pobres, minha pressão estava super alta e eles disseram pra mim, não vai ter como você ter seu parto aqui. A gente vamos ter que lhe transferir. Botaram lá no sistema e o canto que saiu pra mim foi pra Vitória de Santo Antão. Solicitaram a ambulância pra mim, quem estava comigo era Tiago, tá, o meu marido. Solicitaram a ambulância pra mim de 9 horas da manhã. A ambulância vai chegar de 3h20, 3h15 da tarde. Quando foi 3h15 da tarde, a ambulância chegou. E o hospital que tinha saído pra mim, a maternidade, era a maternidade... Como é o nome? Eu esqueci o nome dela agora. João Moura de Oliveira. O nome da maternidade que eu fui pra Vitória Santo Antão, foi essa maternidade. Inclusive, essa maternidade é péssima. Maternidade é um lixo. Foi lá mesmo onde eu sofri violação obstétrica, várias outras coisas que eu vou contar tudo pra vocês aqui, tá? Então, se você vai pra essa maternidade, nem vá, porque você corre risco, você e seu bebê, porque a maternidade é uma bosta. Digo mesmo. Beleza, fui transferida pra lá. Quando eu cheguei lá,
Eles foram, disseram que eu ia passar pelo médico, passei pelo médico. Primeiramente, assim quando eu cheguei lá, já fui mega atendida, porque a mulher já olhou pra nossa cara assim e fez: você veio de onde? Eu disse: Caruaru. Ela falou: você não vai ficar aqui não, porque aqui só tem 2 médicos e estão cheios de cirurgia pra ele fazer. Aí eu fiquei, tipo, totalmente sem entender, né? Aí o médico foi, me chamou, isso o dia todinho lá esperando. O médico me chamou de noite, me atendeu, fez o toque, tudo certinho. E disse pra mim que eu ia ficar internada assim lá. Eles me internaram, eu coloquei a bata, tudo certinho, subi pra sala, eu e meu esposo. Chegando lá em cima, nesse dia, quando eu cheguei lá em cima, fui internada, era mais ou menos às 7 da noite. Disseram pra mim que no outro dia, de manhã, eu teria uma ultrassom pra fazer, pra poder saber como é que meu bebê estava e também pra saber se eu ia ter parto cesáreo ou parto normal, mesmo com a minha pressão alta. Ninguém se importou com isso. Não me deram remédio, eu com a minha pressão alta, com dor de cabeça, não fizeram nada. Quando foi no outro dia, eu fiz a ultrassom, meu bebê estava bem, estava com 3 quilos e pouco, tudo certinho, e o médico disse pra mim: vai ser indução. Disse pra mim: vai ser induzido. Eu disse: tudo bem, se não correr risco nem eu, nem meu filho, tudo bem. Começaram a induzir meu parto, colocaram um comprimido, eu delatei 3 centímetros com um comprimido só. Quando foi na madrugada que eu delatei 3 centímetros, eu acordei com muita dor de cabeça. Uma dor de cabeça, meu Deus, uma dor de cabeça que eu não estava suportando. E eu pedi para meu marido, eu disse: chama a enfermeira e pede para ela vir medir minha pressão, porque eu tenho certeza que minha pressão tá alta. Como eu sempre tive pressão alta desde o começo da gestação, eu já sei que quando minha cabeça doía muito, ao nível de tipo absurdo, eu sei que minha pressão estava alta. Então eu pedi para ele: chama a enfermeira e pede para ela vir medir minha pressão, para ver se minha pressão está alta. Meu marido foi lá pedir para a enfermeira e quem estava? Os médicos estavam dormindo, os enfermeiros estavam dormindo e só tinha apenas uma técnica de enfermagem. E ela simplesmente olhou para a cara do meu marido e falou: a gente só vai medir pressão daqui a uma hora. Manda ela esperar. Tome. Deu 2 de pirona pro meu marido e mandou meu marido me dar 2 de pirona, sem nem saber se minha pressão estava alta ou não. Ela simplesmente falou que não ia medir minha pressão naquela hora, que só poderia medir em uma hora. E me passou 2 de pirona para me tomar. Eu tomei esses 2 comprimidos de pirona. O que é que aconteceu? Minha cabeça piorou e eu vomitei os 2 comprimidos. Fiquei só vomitando a madrugada todinha e continuando delatando 3 centímetros. Passou da hora deles colocar outros comprimidos em mim, eles não colocaram. Vieram colocar no outro dia, na parte da manhã. Nisso eu já estava com o meu psicológico abaladíssimo, porque lá eles atendem você muito mal. Eu vi várias mulheres perdendo seus filhos do meu lado. Eu vi várias mulheres tendo seus filhos parindo do meu lado, sem nenhum médico estar perto. Os médicos só vinham quando elas gritavam: tá saindo! Os médicos vinham para poder literalmente só terminar de puxar a criança, mas eles não estavam dando auxílio, as mulheres estavam parindo sozinhas, tinha acompanhante de outras ajudando as mulheres a parir, então isso, minha mente ficou muito perturbada nisso. Quando foi na parte da manhã, eu tava com uma colega minha que eu fiz lá na maternidade, que ela estava delatando do mesmo jeito que eu. O meu e o dela foi induzido. Eu estava com 3 centímetros e ela estava com 4. Quando foi de manhã, um médico chegou simplesmente sem se apresentar. Eu não sei que médico é esse. O médico simplesmente não se apresentou. Simplesmente chegou na sala, já veio levantando a minha roupa, só falou assim: bom dia. Eu tava de bata, né, sem calcinha, sem sutiã. Quando você vai ter neném, você fica assim. Ele simplesmente levantou minha bata, assim, minha roupa e falou: bom dia. Aí eu fiz até assim: quem é você? É exame de toque? Aí ele falou assim: é exame de toque, deite. Também não falou nada, se era médico, se não era. Pegou, fez o toque em mim. Quando ele fez o toque em mim, ele disse que eu estava com 4 centímetros de dilatação e tinha colocado outro comprimido em mim. E eu estava com 4 centímetros de dilatação. Ele foi, simplesmente pegou, mandou eu colocar força. Isso ele com o dedo lá, tá, minha gente, introduzido dentro de mim. Ele mandou eu botar força, mandou eu botar muita força, como se fosse pra ter o neném mesmo. Eu comecei a colocar força, até porque eu pensei: ok, ele é profissional, ele sabe, eu não sei de nada, mas ele é profissional, ele sabe. E simplesmente ele foi, pegou, botou a mão dele aqui em cima da minha barriga e começou a pressionar a minha barriga. E isso, eu comecei a ficar sem ar. Ele subiu praticamente em cima da minha barriga e começou a me deixar sem ar. Meu marido pensou que era normal, porque ele estava do meu lado. Eu sabia que aquilo não era normal, porque eu comecei a ficar sem ar. E eu gritei: eu estou sem ar, por favor, pare, pare, pare. E ele simplesmente não quis parar, continuou forçando a minha barriga. E eu peguei a mão dele assim com muita força e joguei assim a mão dele fora e disse: para, eu não quero, para. Aí ele foi simplesmente, me respeitou, saiu, depois de ter forçado minha barriga assim, eu pedindo pra parar, parou e saiu da sala. Quando ele saiu da sala, essa menina que tava induzindo junto comigo, ela veio perto de mim e fez assim: o médico estourou tua bolsa? Ela disse: aquele cavalo que tava que era médico? Ela fez: ele estourou tua bolsa? Eu disse: não, a minha bolsa ele não estourou não, por quê? Ela disse: pois a minha ele estourou, eu tô com 5 centímetros de dilatação. Isso a menina falando: eu estou com 5 centímetros de dilatação e ele já estourou a minha bolsa. Aí eu disse: ela, mas tu deixou?
Aí ela falou, eu deixei. E tu deixou? Eu disse, não, mas ele estava fazendo isso na minha barriga. Eu pedi pra ele parar e ele simplesmente não parou. E ela falou pra mim que ele estava fazendo comigo a mesma coisa que fez com ela. Só que o dela, ela autorizou ele estourar a bolsa dela. E comigo eu não autorizei. E ele estava tentando estourar a minha bolsa. Nisso que ele estava com o dedo introduzido lá, ele estava fazendo um movimento bem estranho. Ele estava forçando minha barriga pra baixo pra ver se meu bebê descia, pra ele poder conseguir estourar a minha bolsa com o dedo, igual fez com ela. Só que eu não tava consciente disso. Eu pedi pra ele parar. E quando ele veio pra perto de mim, ele só deu bom dia, minha gente. Já foi colocando o dedo, nem se apresentou se era médico, se não era. Eu fiquei completamente, aquilo me deixou tão louca da cabeça, que eu comecei a ficar desesperada. E alguns minutos depois, o que é que aconteceu? Uma menina que estava lá perto, que ele tinha feito o mesmo procedimento, o bebê dela simplesmente morreu. Porque um dia antes ele já tinha estourado a bolsa da menina, a menina passou o dia todinho sem líquido, ele não fez o parto dela, ela não estava delatando mais, a menina parou de delatar, ele simplesmente não fez uma cesárea nela e o que aconteceu? O bebê morreu, porque ficou sem oxigênio por muito tempo. Então aquilo, eu sei que se eu não tivesse saído de lá, eu sei que nem eu nem meu filho estaria com vidas. E eu simplesmente olhei para meu marido, comecei a chorar e disse, eu quero sair daqui, senão eu e meu filho vai morrer. Porque eu tava vendo bebês morrendo, minha gente, bebês morrendo, mãe parindo sozinha, e aquilo tava traumatizado pra mim. E eu disse, eu quero sair daqui. A gente foi, falou com a minha família, falou com a minha mãe, falou com a minha irmã, tudo autorizaram também. A gente assinou o termo de responsabilidade, no caso eu, e a gente saiu da maternidade. Eu estava com 4 centímetros de dilatação. Ligamos pro meu pai foi buscar a gente lá em Vitória de Santo Antão e trouxe a gente pra Caruaru. Chegando aqui em Caruaru, na fusão de Caruaru, eu já estava com crise de pânico por conta dessa maternidade, do que fez isso comigo. Já estava com crise de pânico. Chegando na fusão, o médico viu, fez lá a minha pressão e viu que eu tinha pré-eclâmpsia grave e que eu não deveria ter parto induzido. Por quê? Quanto mais ele estava tentando induzir meu parto, mais minha pressão subia. E eu tinha pré-eclâmpsia grave e eu não poderia ter meu bebê aqui em Caruaru. E simplesmente eles olharam pra minha cara e disseram, você vai ter que ir pra Recife, não vai poder ter seu bebê aqui. Minha gente, ali mais uma vez eu me desesperei. Comecei a gritar, comecei a chorar, fiquei desesperada. Completamente desesperada, com medo. E pronto. Aí eles foram, botaram sonda em mim, botaram um monte de coisa aqui no meu peito, colocaram 2 acessos em mim e eu dormi na fusão. Quando foi de manhãzinha, a ambulância do Recife chegou pra me pegar. Eu entrei na ambulância e ali eu já estava sem chão, completamente sem chão. Entrei na ambulância de Recife, fui pra Recife. Quando chegou lá em Recife, eles também iam querer induzir o meu parto. Porém, eu não aceitei a indução, porque eu já estava com muito medo, com muito medo, muito trauma, crise de pânico, minha pressão super alta. Meu marido veio-se embora pra casa e quem foi ficar comigo lá foi minha irmã. E desde quando minha irmã chegou, minha irmã é uma pessoa que ela é super pra frente, ela conhece muito de lei, é uma pessoa que ela não tem medo de falar, fala mesmo, vai atrás dos direitos dela mesmo. E ela foi muito forte em ter tomado a frente disso tudo. E lá, a gente, no mesmo dia que eu cheguei em Recife, quando foi, eles fizeram minha ultrassom, viram que eu tinha pré-eclâmpsia grave e disseram, a gente vai fazer a cesárea nela. Depois de minha irmã insistir muito, eles disseram que ia fazer minha cesárea. E nisso, gente, meu coração relaxou demais. Meu coração ficou super tranquilo. O da minha irmã também. Quando foi minutos antes da minha cesárea, minha bolsa estourou. Quando minha bolsa estourou, eu falei pra minha irmã, fala pra enfermeira que minha bolsa estourou. Ela falou pra enfermeira que minha bolsa estourou e logo eles mandaram eu subir pra sala pra poder fazer minha cesárea. E isso eu já estava em jejum, 3 dias, sulfatano. Sulfatano é um soro que eles dão pra quem tem pré-eclâmpsia e também pra não dar hemorragia. Eu tomei 4 bolsas de soro antes da cesárea e 3 bolsas de soro depois da cesárea. Isso sem comer e sem beber água. Ao todo foram 3 dias eu sem comer e sem beber água, só tomando soro, que no caso é sulfatano, que se chama. Então eu fui, subi pra sala, consegui ter meu filho. Tive que tomar 2 hack. A primeira hack não pegou nas minhas costas, eu fiquei sentindo tudo. O médico foi deu a segunda hack. Quando na segunda hack foi que conseguiu adormecer. Minha irmã entrou na sala comigo e a gente conseguiu ter o meu filho. Meu filho veio com muita saúde, graças a Deus. Eu também fiquei bem depois disso tudo. E pronto, e depois eu tive meu bebê dia 6. Quando foi dia 9, a gente recebeu alta. E a gente veio pra casa. E foi um dos dias mais felizes da minha vida, foi quando a gente recebeu alta. Porque eu já não aguentava mais estar dentro de maternidade. Uma pessoa que, numa segunda-feira, com uma maternidade pra uma, e sair no domingo, o psicólogo já não tá bom. E ainda logo eu, que saí daqui de Caruaru,
fui pra Vitória. De Vitória, vim pra Caruaru. De Caruaru, fui pra Recife. E de Recife, vim pra minha casa. Então, tipo, eu já não aguentava mais estar dentro do hospital. Já não aguentava mais ser furada. Fui tão furada, que por um momento eu pensei que eu e meu filho não voltaria. Porque o problema que eu tive, ele foi super grave. E, inclusive, já tirando algumas dúvidas de vocês aqui, eu não posso ser mais mãe, tá? Não posso ser mais mãe. Meus órgãos, tá tudo certinho dentro de mim. Mas eu tenho pré-eclâmpsia grave. Essa doença mata, tá? Essa doença mata. Então eu não posso ser mais mãe, porque os médicos mesmo falaram, foi um milagre eu ter saído viva e meu filho também. Então eu não posso mais ser mãe, porque caso eu engravide de novo, tanto eu posso morrer, quanto o meu próximo bebê também. Então eu não quero mais ser mãe. Tatá vai ser meu último filho, tá? Tatá é Thales, que eu chamo ele de Tatá, mas ele vai ser meu último filho, tá? E é isso. E a gente chegamos em casa e de lá só foi bênçãos. Mas é isso. Esse foi meu relato de parto, que não foi fácil. Quando eu cheguei em casa, eu ainda fiquei com crise de pânico. Eu acordei várias vezes de madrugada, sonhando com o médico de Vitória de Santo Antão subindo em cima da minha barriga e forçando o meu parto. Sonhava muito com os bebês morrendo lá, da maternidade, que eu tinha visto vários bebês e mãe parindo sozinhas. E aquilo foi muito traumático pra mim, eu fiquei com crise de pânico. Eu ia ser acompanhada com uma psicóloga e estava tomando calmante, só que graças a Deus eu me peguei muito a Deus, comecei a orar, entreguei meus medos ao Senhor Jesus. E graças a Deus, hoje em dia eu posso dizer para vocês com toda a sinceridade do meu peito que eu estou completamente curada, mentalmente estou curada. Não preciso de psicóloga mais, porque tudo que eu precisava era de uma conversa com Deus e Ele já me ajudou. E agora, graças a Deus, eu estou bem, estou curtindo o meu filho. E não tá fácil, tô com bastante olheiras, porque rotina com RN e puerpério e recém-cesárea não é fácil, mas é a melhor fase da minha vida. E é uma frase que diz assim, muito custa o que muito vale. E realmente é verdade, muito custa, mas também muito vale. E eu não trocaria a minha vida que eu tenho hoje em dia com meu filho para a vida que eu tinha antes sem ele. E eu vou mostrar o nenenzinho agora um pouco para vocês. O nenenzinho tá aqui, ó. Tá com soluço, tá? Depois eu filmo mais ele pra vocês. Mas, ó, ele tá bem estressadinho hoje. Mas ele tá aqui no carrinho. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Esse foi o relato do meu parto, tá? Peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal. Deixem alguma coisa nos comentários que vocês quiserem. E logo, logo eu vou trazer o vídeo aqui pro canal da minha rotina noturna com o meu neném. Vocês vão ver que isso é uma rotina bem cansativa. Mas eu vou trazer pra vocês, tá? E é isso. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!